Olá, eu sou Altair e hoje nós vamos conversar sobre as demandas de emoções e sentimentos. O que são emoções e sentimentos? Nós vamos conceituá-los para saber se emoções e sentimentos são a mesma coisa, se são coisas distintas, se eles conversam entre si. Esse é o nosso objetivo hoje, entender melhor as nossas emoções e sentimentos para podermos conversar com eles, de forma que não nos angustiemos, não fiquemos com medo ou raiva de forma descontrolada. Primeiro, eu quero dizer para você que não existe emoções ou sentimentos ruins. Emoções e sentimentos são apenas os nossos mestres. Eles estão aí para nos mostrar alguma coisa. Muitas vezes estão nos mostrando necessidades. Algumas das nossas necessidades não foram atingidas. Então, as emoções surgem, os sentimentos surgem para mostrar que algo está errado. Eles são um mecanismo de proteção. As emoções são respostas neurais. Tá, gente? As emoções são respostas neurais a nível de cérebro. O que está acontecendo? Então, nós vamos ver que o nosso cérebro é muito complexo. Depois, sentimentos, o que são? Sentimentos são respostas às nossas emoções. Então, com isso, você já percebe que existe uma comunicação entre emoção e sentimento. Então, emoção e sentimento se comunicam. São coisas distintas, mas eles estão atrelados. Conceitualmente são coisas distintas, mas eles estão unidos de certa forma. As emoções têm um propósito, têm um porquê. Então, buscar ouvir as emoções é entender elas, entender qual o propósito, qual a necessidade que ela está nos apontando, o que nós devemos ouvir para sanar. Bom, comumente as pessoas misturam esses dois conceitos de emoções e sentimentos pensando que estão falando da mesma coisa. E aí as pessoas acabam não se entendendo. Então, emoções são estados ou movimentos ou condições que acabamos sentindo, tanto nós, seres humanos, quanto os animais, por meio da percepção do nosso ambiente. Quando, por exemplo, caminhávamos numa floresta lá na pré-história e andávamos espreitando o que havia por detrás das moitas, estávamos sempre atentos e com uma tensão. Nossas emoções foram os primeiros movimentos psicológicos que geramos em nós por conta dessa condição. As emoções são uma forma de nos proteger de uma situação de perigo. Então nós percebemos o ambiente e reagimos rapidamente a essa condição adversa que coloca a nossa vida em risco. Hoje em dia não é só uma condição de embate físico, de sobrevivência física, mas também uma sobrevivência psicológica. Muitas vezes numa reunião de família, numa reunião de escritório, você tem que defender uma ideia. Muitas vezes as pessoas acabam se constrangendo diante de ameaças às suas ideias. Elas colocam a emoção diante da razão e acabam prejudicando suas relações. Então, emoções e sentimentos parecem iguais, mas são distintos, ok? Ficou claro isso? Emoções são geradas por condições adversas que colocam em risco meu corpo ou minha individualidade psicológica. Sentimentos, então, são colaboradores dessas emoções. Se você já assistiu aquele filme Divertidamente, você vai encontrar a sala de comando. A sala de comando são as emoções.
aquelas figurinhas que trabalham dentro da sala de comando são os sentimentos. É eles que vão entrar em ação quando existe algum problema que afete o nosso corpo ou o nosso ente psicológico. Aristóteles, o filósofo aluno de Platão, na sua obra Ética Nicômaco, disse que as emoções são percepções na nossa alma. Quando Aristóteles fala de alma, ele quer dizer na nossa psique. Psique é a palavra grega para simbolizar alma. Porém, psicologia deriva dessa palavra e quando nós estamos falando de psicologia, estamos falando do estudo da nossa mente, certo? Das nossas emoções, nossas percepções. As percepções, segundo Aristóteles, podem nos gerar dor ou sofrimento e também prazer e deleite. Então, as emoções são apenas percepções do nosso ambiente. Dor e prazer são particularidades. Se você colocar gêmeos num determinado ambiente e algo ocorrer naquele ambiente sensorialmente, através do olfato, do paladar, do tato, da visão, da audição, cada um deles vai perceber o fato ocorrido de forma diferente, porque estamos tratando de indivíduos. Então as emoções dizem respeito aos nossos sentidos. Não passa por um campo da nossa racionalidade ainda. Então, o prazer e dor são apenas interpretações, pontos de vista. Para algumas pessoas, diziam os filósofos antigamente, os céticos, o mel é doce. Para outras, o mel é amargo. O que é o mel? É doce ou é amargo? O mel não é doce nem amargo. O mel só é mel. Cada um que vai perceber dele alguma coisa. A mesma coisa nós fazemos com relação às pessoas. Nós gostamos ou não gostamos de pessoas. Nós antipatizamos ou simpatizamos logo de pronto com algumas pessoas. Isso faz parte de uma estrutura cerebral que eu vou falar mais adiante, tá? É necessário nós entendermos então melhor isso. Quando no filme Divertidamente, se você não assistiu, assista, é muito divertido. É um filme que parece infantil, mas ele tem muitos recados para nós. No filme Divertidamente, existem umas esferas na cor amarela que eles chamam de memórias de longo prazo. Memórias de longo prazo são armazenadas. Essas memórias de longo prazo podem ser positivas ou negativas. Uma memória de longo prazo negativa vai nos causar dores emocionais que podem ser somatizadas, e seja, causar dores físicas, dor de cabeça, dor de estômago, através de movimentos como a ansiedade, o sentimento de ansiedade, mas nós vamos pormenorizar isso mais adiante. Os filósofos estoicos, falavam que se nós conseguirmos entender racionalmente as nossas emoções e sentimentos, nós não sofreremos. Mas nós não somos assim, 100% racionais. Ainda que nos demos o título de Homo sapiens sapiens, nós não vivemos o tempo todo movidos dentro de uma racionalidade. Geralmente estamos no campo do cérebro límbico, que eu vou falar mais adiante, no tempo no espaço do gosto e não gosto, da polarização. E mais adiante nós falaremos sobre isso. Aguarde.